Hoje é dia 21 de julho de 2010, quarta-feira. Verbete é 1636. 4 páginas, 46 logias e 8 máximos. O tema é Lei Suprema. A especialidade, politicologia. Definição. A Lei Suprema, no universo da politicologia, é o conjunto máximo de regras e princípios norteadores da defesa da humanidade. Então, o que interessa aqui hoje, nós estamos examinando, é a defesa da humanidade. Tudo que diz respeito para resguardar a humanidade. Então, é a lei maior, a lei fundamental, a regra magna, o estatuto fundamental, a norma consciencial, o regime universal. Tudo é o resguardo da humanidade. Agora, a reeducação política da humanidade, as funções da lei suprema, a definição e a salvaguarda dos direitos e deveres conscienciais, o supremo poder das energias cosmoéticas, o parafato e a parapoliticologia estabelecer como a para-lei suprema a defesa da para-humanidade, o superno cognitivo na central extrafísica da verdade. Na taxologia, dentro da divisão da argumentologia, nós temos 7 quesitos básicos da lei suprema. Na remissiologia, nós temos 15 itens e a gente destaca: código consagrado, holofilosofia, legislogia, lei do maior esforço e para-direito. Frase enfática. A lei suprema, no âmbito da politicologia, aceita como sendo a defesa da humanidade, quer dizer, ela é aceita se a pessoa admitir como sendo a defesa da humanidade, abre caminho franco para a vivência da democracia pura e para o futuro Estado mundial na Terra. Você admite a lei suprema como sendo a defesa da humanidade? Você age de algum modo a favor desta lei suprema? Agora, eu quero dizer para vocês que na definologia, norteador está faltando um E. E no principiologia está lá, universal e fundamentais, que nós vamos mudar. E na legislogia está a ciência da legislação, a legislação está com letra minúscula. E é maiúscula aí. Agora, pergunta. Estou em uma fase de muita pressão extrafísica, e mesmo fazendo a TENEPS, há dias que sinto a necessidade de exteriorizar intensamente para a minha casa e para a minha dupla. Isto é algo normal ou há algo na TENEPS que no dia a dia que não posso estar banalizando? Não, tudo isso tem sua razão de ser e isso faz parte da TENEPS. A TENEPS mexe com a vida da pessoa o tempo todo para o resto da vida. De modo que tudo aí, às vezes, está precisando de assistência, é o que você está sentindo a necessidade. Outra coisa. Você vai ficar cada vez mais sensível e percussiente, quer dizer, você vai saber das coisas. Então, isso tudo vai fazer você trabalhar especificamente, inclusive com a vida doméstica, etc. Isso é normal. Nos últimos dias, tivemos notícia de crimes verdadeiramente hediondos contra mulheres praticados por ex-companheiros. Considerando a grande frequência desses homicídios, tomo a liberdade de pedir seus comentários sobre por que algumas mulheres não conseguem enxergar o monstro que está por trás da máscara do homem. É válido pedir a ajuda de médicos ou sensitivos para colaborar na elucidação de crimes de difícil solução? Olha, o problema todo é o seguinte: as mulheres não conseguem enxergar o monstro porque, às vezes, elas estão apaixonadas e tudo que é que mexe com o processo de afetividade e sexualidade pode diminuir a percussiência, o modo de discernimento dessa pessoa. Então, as mulheres, às vezes, elas também vão deixando para ver se melhora. Não, eu vou deixar como está para ver como fica. E aí é um perigo. A primeira manifestação que eu acho que a pessoa tem que tomar atitude, a mulher, é o seguinte: se há um ataque físico, mesmo que seja pequeno, um tapa na cara, é preciso a pessoa começar a colocar a orelha em pé ou cair fora. Divórcio existe para isso. Quando as coisas chegam nas vias de fato, o melhor é o divórcio. Agora,
Eu acho que é muito válido, sim, pedir ao sensitivo para colaborar na elucidação de crime de difícil solução. E isso ainda é muito usado em todo lado, em muitos lugares. Existem muitos livros a respeito disso. Isso aí vem desde o século XIX. Sou um analista de sistemas recentemente acordado para a realidade multidimensional e apaixonado pelas ciências naturais. Passei a tentar encarar a física, ainda essencialmente eletronáutica, sob a luz da conscienciologia para psiquismo, tendo encontrado coisas curiosas, por exemplo, sobre Nikola Tesla. Agora, existem frentes de pesquisa fazendo esse tipo de trabalho no CIAEC? O professor estaria interessado em receber intermissivista que fizesse esse tipo de pesquisa? Não, é importante fazer o casamento da física com os processos extrafísicos. Agora, por exemplo, tem um amigo nosso, que é um grande professor de física, que eu pedi para ele há muito tempo, para ele contar, principalmente, as bobagens, por exemplo, que tem nesses livros que eles querem fazer a relação da energia consciencial com as energias físicas. Então, tem vários desses bobocas que já escreveram uns livros sobre isso, eu nem toco neles aqui. Eu pedi para um amigo nosso lá do Rio para fazer, mas ele nunca escreveu nada. Eu não sei se está com preguiça, o que é. Ele mesmo viu isso também, com profundidade. Tem livro aí que era o caso de... É um tal Capra, andou escrevendo besteira. O outro, aquele cara da televisão que morreu lá de uma hora para outra, que deram um jeito nele. Tal Sagan. E outros mais. Agora, veja, eles querem fazer um casamento errado. Isso é que não pode. Nesse caso aí que você tem que ver. Então, querer casar a energia consciencial com a energia elétrica, isso e aquilo não dá. Nem eletromagnetismo não é a mesma coisa. Professor. Por que os líderes, grupos dominantes em todos os setores, bancos, políticos, militares, magnatas, são sempre os mesmos e todos formam a diminuta minoria da humanidade? Há alguma causa, razão para essa estrutura em forma de pirâmide? Olha, não são sempre os mesmos, não. A gente da baratosfera tem mudado. Hoje, por exemplo, a Terra, nós estamos ricos em matéria de assediadores. Tem assediadores que não aparecem aqui há muitos séculos. Eles estão começando a vir. Então, não são os mesmos, eles mudam. Isso é que é o pior, é por causa dessa mudança mesmo. Se fossem os mesmos, já teria mudado. Agora, do ponto de vista de manifestação, sim. São os mesmos devido ao processo de liderança. É preciso ter muito cuidado com o processo de liderança em matéria de política, que cria o Estado-nação, com essa coisa toda. Então, isso aí é que a gente tem que ver, principalmente do ponto de vista da corrupção. É o que falta, no caso, é a cosmoética. Outro, faço medicina e optarei pela radiologia por já ter campo financeiro gerenciado pela família nessa área. Porém, gostaria muito de trabalhar com a psicoterapia. Como o atendimento psicoterápico pode enriquecer a minha proex na medicina e favorecer a minha evolução consciencial? O ideal seria focar só uma especialização ou posso trabalhar com as duas coisas? Olha, eu sou contra trabalhar com as duas coisas. O ideal mesmo, que eu sempre recomendo, é a pessoa se especializar. Se você gosta de psicoterapia, manda a sua família para aquele lugar, ou seja, para a holoteca, e você vai trabalhar com a psicoterapia que você gosta. Agora, hein? Pois é, tem a consciencioterapia também, para a pessoa ver o que ela pode fazer. Agora, eu acho que é o seguinte, que é aquela história do homem que fica com um pé num barco e o outro pé no outro barco. Aí os dois barcos afundam e ele também naufraga. De modo que fazer duas especialidades assim não é ideal, não. Uma outra coisa que a pessoa pode fazer, se quiser, é a clínica geral, porque pega isso tudo. É o que eu fazia. Eu fiz clínica geral, depois fui fazer plástico. Isso é outra coisa. O senhor falou que o Chico Victor seria um guia cego, pois estaria dirigindo um centro espírita. Qual seria o caso do doutor Bezerra Menezes? Ter um guia cego é ruim? Ele também era guia cego. Por quê? Ele era político, ele fazia os negócios espíritas, tudo baseado no processo de política, não adianta querer tirar o corpo fora disso. Uma outra coisa também, ele ficou no espiritismo, mas ele não colocou uma visão aberta do espiritismo. Ele defendeu a federação, ele trabalhou com a Federação Espírita Brasileira, aquele negócio todo. Então ele era sectário. Sendo sectário, é o guia cego. Sendo faccioso, é o guia cego.
amparador, aquele aberto, ele é universalista. Ele não se prende a seitas. Poderia me explicar o que é um guia cego? É isso que eu estou falando. E caso seja ruim tê-lo como mentor, como os amparadores permitem que esse acontecimento venha por parte do assistido, total boa vontade e disciplina, na ajuda e esclarecimento ao próximo. Total boa vontade e disciplina não, senhor, porque não tem. Se ele tivesse, teria discernimento para cair fora da seita, como eu fiz. Seria pela lei de retorno, karma? Como posso resolver isso? Olha, seria bom você estudar o que nós falamos sobre o impacto do processo da pessoa fazer o estupro evolutivo. Amparador não faz estupro evolutivo. Raciocina bem. O que é isso? É diferente. Outra coisa, aqui é da internet. Médicos tentam descobrir como o bebê nasceu loura de olhos azuis com os pais negros. Olha os pais. Negro retinto. Olha só. Isso é da Nigéria. E a menina é loura de olhos azuis. Dade Ben e Ângela tiveram a surpresa no nascimento do seu terceiro filho. Ambos negros. Mac nasceu loura de olhos azuis. Segundo noticiou o jornal The Sun. Para explicar tal acontecimento, os médicos do King's Mary Hospital, perto de Londres, onde a menina nasceu, levantaram algumas hipóteses com ela não ser filha dos dois, ser albina, ou eles terem ancestrais brancos. Porém, todas essas alternativas foram checadas e negadas. Nenhuma das três corresponde à realidade. Especialistas acreditam que uma mutação genética provocou alteração da cor da pele e dos cabelos da criança. São conhecidos 12 genes que influenciam na cor de uma pessoa, controlando a quantidade de melanina na pele. Os pais afirmam não ter conhecimento de antepassados brancos. Eles são nigerianos que se mudaram para a Inglaterra há 5 anos. Para que a criança nasça branca, de olhos azuis e cabelos louros, os dois teriam de ter genes recessivos para pigmentação clara, que não são perceptíveis na aparência deles, mas que estariam em seu código genético e poderiam ser repassados para os filhos. O professor Brian Sykes, líder do Departamento de Genética Humana da Universidade de Oxford, disse ao jornal que esse nascimento era extraordinário. As regras da genética são complexas e nós ainda não entendemos o que acontece em muitos casos. Realmente, isso aqui, se for tudo do jeito que eles estão falando, está aí. Uma coisa nova, bacana. E outra coisa, vai perturbar esses racistas, principalmente os alemães nazistas lá, os neonazistas. Cima! Viva! Viva! Viva a Nigéria! Contra os neonazistas. Isso aí é o máximo. Muito bom. Mas você queria falar? Eu queria voltar àquela questão lá do casamento da física com a extrafisicologia, né? Então, no Progestiologia, o senhor fez um capítulo lá sobre as séries harmônicas. Então, de certa forma, o que eu entendi ali foi uma analogia, do ponto de vista até didático. Foi para dar uma indicação para a pessoa, para ela começar a pensar. Agora, que tipo de assistência o senhor enxerga que seria válida nesse sentido? Olha, eu acho difícil certas coisas. Agora, o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, a nanotecnologia pode caminhar para algum processo disso aí. O problema, por exemplo, do estudo que eles estão fazendo aí, dessas partículas ainda mais, sabe, microscópicas que existem por aí, as menores, as chamadas superinfinitesimais, isso aí pode levar para o processo extrafísico. Uma outra coisa que eu acho é o citoplasma estudar devido ao ectoplasma. Isso aí é um processo físico dentro da biologia, dentro da histologia, dentro da citologia, dentro da anatomia, dentro da fisiologia. Mas veja, a física está no estudo. O corpo humano é um produto físico. Vamos entender. É biológico, mas é físico. Não interessa. É um corpo físico. Então, veja, começa a estudar por aí. Eu, por exemplo, com as minhas coisas, foi por isso que eu falei com os caras começar a estudar. O negócio do timo, por exemplo, que eu falava, o timo prossegue, mesmo depois da certa idade, na idade adulta. A célula nervosa, ela pode regenerar. Eu estava certo, quase me mataram quando eu falei isso, porque não tinha jeito. Depois, com o tempo, fizeram pesquisa, chegaram a essa conclusão. Estou dando umas dicas. Eu tinha uns 16 itens sobre isso. Agora, eu falei muito nisso até a década de 70, depois fiquei calado. Aí fui cuidar da conscienciologia, porque
Cansei. Nos Estados Unidos eu tentei fazer um grupo com a turma lá, não adianta. Era só pensava em dinheiro, dar o povo. Não dá. É preciso arranjar dinheiro para receber, você está entendendo? Verba. As dotações orçamentárias para poder fazer as pesquisas e acabou. O negócio é brabo. Quando entra isso, agora o que a pessoa puder fazer nesse sentido, vale a pena. Porque tudo é um processo de cosmovisão. Se uma pessoa tiver cosmovisão, a partir do parapsiquismo, ela vai ver a física com outros olhos. Ela vai ver a física com o terceiro olho, entendeu? Que é outra coisa da biologia, que é o terceiro olho aqui, ó, que é o front chakra. Muda tudo. Então, agora, veja, é uma loucura, né? Se você for pensar, uma pessoa só que estudar oftalmologia, ela liquida com a física. A oftalmologia acaba com a física. Você sabe que eu fiz isso, né? Tinha um cara que era muito apaixonado, eu falei com ele, né? Não, você vai estudar oftalmologia. Então eu comecei dando uns livros para ele, livro caríssimo de oftalmologia na ocasião, os papas da época, para ele estudar como é que era. Como é que você tem um aparelho físico dentro do seu globo ocular, tão perfeito igual esse que existe aí? E a decussação das pirâmides? Que negócio bem bolado que é isso? Como é que tem inteligência atrás desse negócio? Então, veja, os oftalmologistas ainda são pequenininhos perante quem fez isso. A inteligência é muito maior. Então, isso tudo é física. A física tem todas. Tudo que diz respeito a essa dimensão é da física. Como eu falo, a fisicologia, é a intrafisicologia. Okay? Mas tudo é paradoxal, né? Quer dizer, o aparelho do olho humano também ele é bem rudimentar. O aparelho do olho, eu falo por quê? Eu sempre já falava isso. Devido ao processo da visão ser o sentido mais nobre, mais elevado, mais avançado, mais evoluído que nós temos. É a visão. E é o primeiro. Do sentido todo mundo pensa mais em visão. A visão é que diz respeito ao cérebro. Então, por exemplo, está por dentro da sede da consciência, entendeu? Eles falavam até que os olhos são as janelas da alma. Era assim que eles começaram a falar disso. Então, como é que fica? Janela da alma, quer dizer, onde a alma enxerga. Ela vai urubucervar. São os olhos. Eu falei rudimentar em comparação com a paravisão, né, no caso. É mais rústico, né, o corpo físico em relação ao extrafísico. Agora, todo mundo que quiser aparecer e ver, vamos ver. Agora, traz aí, porque eu vou apresentar as minhas observações daquilo que eu já tenho. Estou estudando isso já faz alguns aninhos. Não, eu fiz a pergunta porque eu já tive assim, algumas ideias de fazer analogia com certos conceitos que eu estudei, né, tanto físicos ou matemáticos, com o processo da Conscienciologia. Mas eu nunca me senti motivado a levar isso em frente. Apelar para a física sem ser baseado em fatos reais e que transcendam a física e explicam o processo da consciência. Não adianta apelar para isso, acho bobagem. É por isso que eu estou usando a palavra metáfora, por exemplo, porque não dá para explicar. Falar em espírito através dos processos químicos. Ele usou uma porção de alternativas metafóricas para explicar isso aí. Mas isso não tem muita força. Pois é. É isso que agora, eu acho a também. força que eu tenho é uma só. É o princípio da descrença. O pesquisador tem que primeiro saber quem é ele. Não adianta estar pesquisando os pentelhos daquele bichinho do Mar Morto. Ele tem que estudar os dele, para ver o que é que ele tem. E, ó, tem muita coisa aqui na pele que eu não entendo nada ainda, até hoje, na pele. Está vendo? Gene. Estão falando tanto em genoterapia, o cara, uma hora da Inglaterra está falando, ainda tem muita coisa que a gente não sabe nada. Um dia desse eu falei isso aqui, né? Que negócio de genoterapia, o povo não está sabendo nada ainda. DNA, ainda tem muita coisa atrás disso. Não é assim, não. Agora, tem uma inteligência atrás dessa situação que colocou lá. Vamos ver como é que fica isso. Eu não me sinto muito motivado a levar esse negócio em frente, não, professor. Eu queria estudar essas coisas. O César Lattes me tirou da julgada. Me deu lá mas recomendou, falei, não, o senhor tem mais experiência. Naquela ocasião, eu ainda não tinha nem 40 anos. A metade da minha idade.
Eu estava querendo fazer as pesquisas. Mas, olha, eu ia movimentar as coisas, porque eu já tinha algum dinheirinho meu, uma opção de coisa, eu poderia começar a usar. Então, por exemplo, se eu fosse usar, eu ia entrar na Bolsa para fazer mais dinheiro. Eu mesmo ia sustentar a pesquisa, mas para gastar dinheiro, para valer. Você está entendendo? Aí depois que ele me falou o negócio, eu falei assim, não adianta. Aí eu comecei a lembrar, né, o caso da Aparecida, a Cida lá, que foi aos Estados Unidos, estudou, chegou em São Paulo, depois ela voltou para os Estados Unidos, porque não dá para ficar aqui. A briga da concorrência era tão grande dentro do campo da medicina especializada que ela foi embora. Ninguém nunca tinha feito isso na América Latina. Só ela que tinha feito o curso, sabia tudo. Criou um problemão em São Paulo. Mulher, você já viu. Quando eu comecei a lembrar aqui, eu falei assim, realmente, eu não posso perder tempo com isso. Eu tenho que superar essas coisas. Agora aqui, a cognopolitocracia poderia se definir como sendo a política do consenso comunitário da CCCI, o princípio da noção que embasa o paradigma consciencial, até um certo ponto. Isso tudo aí serve para nós começarmos a estudar no Conselho dos 500. Né? Vamos ver o processo da política, a chamada democracia pura. Se para a democracia é necessário entendimento social, como fica a nossa sociedade com o avanço do fundamentalismo das igrejas evangélicas? É mais vamos dizer, mais uma turma de ditadores que está querendo tomar conta. Vamos ficar de olho, né? Gostaria de sugerir o seguinte sistema administrativo para reflexão. Balança de scorecard, objetividade nas reuniões, organização que aprende, extrapolações de tendências, construção de cenários alternativos, menos é mais, canais de sugestões, inovação contínua, enxugamento racional de custos. Isso aqui, para mim, é aquele meu negócio. Está ótimo, eu agradeço muito. É o Guilherme que está mandando para mim. Não é Guilherme, é o Juarez que mandou. Ele falou que ia mandar, né? É o Juarez, esse aqui é do Juarez. Olha, eu vou colocar lá, que eu já tenho 200. Tem algum desses que eu estou falando que tem tudo lá. Mas eu vou rever agora e trabalhar com isso. Muitas graças. Outra coisa, gostaria de saber a sua opinião quanto ao uso do júri popular, principalmente quanto à ausência de explicação pelo jurado nas respostas dadas aos quesitos, com o intuito de garantir o sigilo da votação. Ora, júri popular é uma boa, até um certo ponto, quando ele é, vamos dizer, ético. Né? É bacana quando isso acontece. Agora é um negócio para a gente estudar, né? Tem muita coisa nisso aí ainda. Mas é uma boa. Até um certo ponto. Puta, Mabel não veio aí hoje. Vou. Aqui você estava falando da física, que também faz parte do meu estudo. A física, com um fenômeno relacionado com o parafenômeno, parece que é uma coisa possível, né? Ou a influência... Mas o problema é que tudo tem limite, né? Tem uma hora que a física morre. Aí começa o processo parapsíquico. Então, já existe, por exemplo, uma influência da energia consciencial em relação à própria pesquisa. Já é... Eu vejo o seguinte, com o passar do tempo, dá um desânimo danado. Você olhar o processo da física, quando você sabe desses parafenômenos, parafatos, as coisas muito mais avançadas, tudo isso fica pequeno. A hora que a monja está comigo fora do corpo e ela faz assim, e faz queimar tudo, acabou, cadê a física? Acabou tudo. O que ela faz aí? Eu não sei. Então o problema é muito sério, porque nós estamos daqui para lá. Agora o ideal é de lá para cá. Por exemplo, é difícil isso aí. Então a hora que eu vejo uma coisa dessa, malhar em ferro frio, escrever na água, cuspir para cima, eu já cansei disso. Entendeu? A parateleportação poderia incluir, por exemplo, que ele transcende a física, né?
As coisas, a hora que aquele nosso amigo lá, que a gente coloca a energia e ele muda o nariz debaixo do sol. Minha mãe está com processo de cirrose. A gente mexe, daqui a pouco ela sai de lá, está boa. Isso de milagre, de prodígio, isso tudo é besteirinha. Os fatos é que tem leis que orientam isso. O que é que a gente faz com essa energia consciencial para alcançar esses êxitos? Eu não sei. Outra coisa. Por isso que é que eu mato mosquito com bomba atômica. Vamos fazer o arco voltaico, coloca tudo que você pode, que às vezes você ajuda a pessoa na hora, tem gente que melhora na hora. Então veja, como é que fica a física nisso? Eu, por exemplo, estudei demais o processo da física devido ao problema da medicina. Eu mexer com muito doente o tempo todo, aí é que é o X. A questão dos OVNIs. Para um OVNI chegar aqui, de um planeta mais próximo que fosse, ele teria que viajar acima da velocidade da luz. Por exemplo, eu falei... Mas aí deve ter alguma coisa por trás. Eu estava falando para ele ali, ó, o Igor, sobre oftalmologia. Ele tinha outra oftalmologia, e mais avançada do que a nossa. Agora, eu não acho que o corpo dele seria mais avançado que o nosso, não. Do ponto de vista geral, de evolução, o nosso é melhor do que o dele. Até naquele... Das coisas que eu estudei. Mas, por exemplo, quanto ao olho, agora, a gente não sabe se, na fritada dos ovos, no balanço geral, devido àquele olho, que é, você sabe, o olho, como eu estava falando, é o sentido mais evoluído. Se ele era mais evoluído, se aquilo não engoliu o resto. Eu não sei, lá no planeta dele, como é que era a situação. Isso aí eu nunca cheguei a conclusão nenhuma. Mas agora, do ponto de vista do corpo dele e o nosso é mais aperfeiçoado. Naquele filme lá, o K-Pax, ele toca nesse assunto que o OVNI, ele viajou acima da velocidade da luz, através lá bom, processo lá dele, mas foi colocado até no filme que é impossibilidade. Mas isso é ficção científica, né? Para mim, tudo ainda é ficção científica. Ficção eu não aguento, eu não posso perder tempo com isso mais. Ficção e paródia, para mim, é a mesma coisa. É ficção, é igualzinho comédia, esse negócio. Eu não quero perder tempo mais com isso. Mas por isso que eu procuro, são filmes que falam de fatos reais, biografia das pessoas, a história do jeito que eles estão contando, com fidedignidade. É quase sempre o que eu procuro mais é drama por causa disso. Mas não dá. Quer dizer, desses filmes, esse seriado, esse negócio, toda uma das coisas mais sérias que tem. Eu, médico, eu detetive. Porque é tudo baseado em fato. Mas os OVNIs são reais. Você mesmo disse que já viu um, né? Sim, mas é reais, mas o que eles são? Como é que eles chegaram aqui? Até que ponto que é que se domina a situação, a gente não sabe. Tem muita coisa que não sabe. Outra coisa, não adianta vir com aquela pergunta do rapaz para mim. Valdo, se você tem tanta coisa, você conhece até o transmentor, por que é que você não faz um questionário para ele sobre a ufologia? Ele dá toda a orientação que ele tem. Assim, não adianta, porque isso aí é estupro evolutivo, eles não vão entrar nisso. E outra coisa, eu estudo na minha. Se ele achar que eu devo saber, ele vai me mostrar. Do jeito que aquela mulher lá me atendeu, que eu fui lá de traseiro assim, ó, saí, etc. Fui lá e vi que eles atenderam o homem que a gente estava assistindo. Quer dizer, quando pode, eles ajudam, fazem o que podem. Se a gente não merece também, não tem nada, né? Agora, só aqui do verbete, eu gostaria que se aprofundasse a paradoxologia, que é um só paradoxo aqui. O paradoxo de quanto maior o livre-arbítrio conquistado, maior a autossubmissão voluntária ao fluxo cósmico. Quer dizer, esse é um paradoxo dos mais bravos que existe, é isso aí. Pelo seguinte, ele conquistou, na verdade, um livre-arbítrio amplo, uma liberdade total. No entanto, ele se submete conscientemente, voluntariamente, ao fluxo do cósmico, porque ele não é burro. Então, é um paradoxo terrível. Quer dizer, quanto mais liberdade você tem, mais prisão você faz a si próprio.
É isso aí, reduzindo a situação, fazendo um resumo. É o ciclo da atividade, né? Ciclo multiexistencial da atividade. É a vida, né? O que você tem? Na primeira página, na fatologia, terceira linha, a regência universal. Você pode falar? A regência universal. Existe alguma coisa que é o gestor universal dessa situação toda. Tem uma inteligência atrás disso. É aquilo que eu chamo que é o prim pensênio, ou qualquer coisa nesse sentido. Há um problema aí de uma inteligência dos bastidores, dirigindo isso tudo. Então, essa regência universal, por exemplo, a astronomia estuda isso, o processo do Big Bang, que é estudar justamente isso. São coisas que estão aí. Agora, a lei suprema mais séria é essa que eu estou falando aqui, ó. Defesa da humanidade, segurança da humanidade, saúde da humanidade, sobrevivência da humanidade, coexistência da humanidade, pacificação da humanidade, evolução da humanidade. A lei está aí. Tudo aqui tem que entrar nessa lei. Nós vamos fazer uma lei, vamos fazer estatuir, ou estabelecer, ou promulgar uma lei da humanidade, tem que entrar isso tudo aqui. Como é que você correlaciona isso daí, esses 7 quesitos, com a reurbanização extrafísica? O caso todo é o seguinte. São 7, né? Com a reurbanização extrafísica. Pois é, eles estão fazendo força nesse sentido, para ajustar. Sentido, né? Agora, veja, na Reurbex tem a defesa da humanidade, a segurança da humanidade, a saúde, tudo está aí. A Reurbex entra tudo isso. O negócio é sério. Agora, veja, a democracia pura e o Estado Mundial também estão aqui dentro o tempo todo. Não tem saída para isso. Aqui acaba... É o Estado evoluído. Quando fala o processo de humanidade, acaba com a questão de fronteira, de etnia, tudo isso. Não, o que a gente tem que acabar também é aquilo que eu estava até anotando aqui hoje. É o processo. As revoluções nacionalitárias como produtos de agitadores de cérebros doentios. Essas são as conservas. Vou repetir. As revoluções nacionalitárias como produtos de agitadores de cérebro doentios. Olha só o que através do comunismo, que é um negócio muito bacana, você pensar em todo mundo ser igual, etc., que é igualité, etc., fraternité, e vem esses caras lá e matar tanta gente no século XX. Através do Stalin, através de todo mundo. Aí não escapa ninguém. O Trotsky está nessa, o Lenin está nessa, o Lenin está nessa, está todo mundo aí. Fidel Castro, então, esse não precisa nem de falar que todo mundo está vendo o negócio até hoje. Gramsci. E tem aquele outro da Itália lá, aquele que era... Mussolini. Como é que é o... Benito Mussolini. Não, esse aí era fascista. Estou falando, comunista mesmo. Aquele lá, como é que é o Torre, não sei o quê. Tem um... Togliatti. Pois é, esse era pequeno, mas era também. Esse povo tudo é enrolado nisso. Agora, nacionalitários. São as reações nacionalitárias. Olha, essa palavra não foi eu que criei, não. Ela existe. A turma que estuda os processos vive falando isso aí. Professor. As revoluções nacionalitárias. Isso aí tem gente que já estudou o processo. Aqui, ó. Mabel, depois eu queria te mostrar um negocinho aqui embaixo. Professor, aqui, na tertúlia Amostragem Consciencial, você falou que o processo de exteriorização de energias, ele é muito superior aos processos que alguns médiuns faziam, igual o Arigó, alguns processos de efeito físico. Sim. Bem forte assim. Você pode explanar mais isso? Como é que pode... Eu acho o seguinte, que com a energia você não precisa usar instrumento nenhum. E você faz desde o trabalho ambulatorial até a cirurgia através dela. Ela é
multiuso e ela é autossuficiente, a energia. Entendeu? Agora, o problema é que nós não sabemos fazer isso. Por isso que eu estou mostrando. Por exemplo, a hora que o cara está debaixo do sol, a gente faz lá a corrente, joga energia, e as pessoas mudam, inclusive o cara que está com o negócio, muda até a anatomia patológica dele. Eu vi isso mudar. Outra coisa, na hora que a pessoa está lá, tem um processo aí de uma fratura violenta na perna, exposta, o negócio saindo tudo lá, fratura exposta. E eles fazem a redução, só passa a mão ali, junta no lugar, aquilo ali começa a consolidar. Outra coisa, uma menina, do jeito que eu vi nas Filipinas, está lá o processo, aquela ferida, aquele negócio. Ela começa a passar a mão assim, daí a pouco, aquilo consolida tudo na hora. Então, como é que é? Para que usar tanto remédio, tanto bisturi, tanto cortar tanto, se tem um processo que melhora tudo, de uma hora para outra? Então, por exemplo, essa medicina que eu desejaria exercer, é o que eu procurei fazer. Foi aí, então, que a gente chegou a essas conclusões do meu passado, né? Então, estado vibracional, mega euforização, arco voltaico, crânio chacral, a OFIEX, a TENEPS. Esse é o caminho para a gente chegar nisso. Entende? Então, a derrogação das leis físicas, esse povo faz isso. Como? Eu não sei. Agora, eu já participei disso, já havia coisa. Agora tu acha que... Outra coisa, qualquer um que começar a fazer pesquisa, quem procura, acha. Ele chega lá, ele vai ver. Agora tu acha que até essa... Agora, lá pelas tantas, você também não tem mais ânimo nenhum de estar querendo mostrar isso para os outros. Acaba todo o processo de, entendeu? De estímulo, de automotivação, para você estar comprovando isso e mostrando para os outros. Não, vai estudar, vamos. Por isso que tem o princípio da descrença. Eu estou na melhor condição nisso aí, do ponto de vista de manifestação interassistencial. Entendeu? A melhor posição é essa. Eu não achei nenhuma. Se você achar alguma, me dê que eu aceito na hora. Mas há muitos anos que eu estou nessa, eu não pude mudar nada. E lendo sem parar, procurando gente nova, tudo que tem, mas não adianta, é difícil. Professor, o senhor pode falar mais um pouquinho sobre isso? Onde que o senhor viu isso? Esse caso do nariz aí da pessoa foi quando eu levei a minha mãe lá para o Jerônimo Candim, lá em Palmelo. Isso é há muito tempo, eu era rapazinho. Agora, o caso é esse outro, eu vi isso nas Filipinas, lá com os carrunas, o negócio todo da perna. Entendendo? O problema desse das armas, isso foi porque eu saía com a monja de vez em quando, fazia projeção com ela, e ela ia melhorando tudo onde passava. Agora, esse das armas foi demais. Ela tinha aquele monte de armas, e aquilo estava tudo camuflado. Ela meteu a mão assim, daí a pouco aquilo começou a pegar fogo. Outra coisa, eu vi instantaneamente aquelas carabinas, metralhadoras, o diabo que estava lá, tudo começou a derreter. Eu vi. Muito mais que em filme, ó. Ela é melhor para fazer esses filmes de ficção do que tudo. E não era ficção, era real. Eu vi. A coisa mudou. Agora, outra coisa. Essas armas, eu tenho uma leve impressão que era de guerrilheiro mesmo. Eu lembro da história, onde foi, o negócio todo, com calma, é tudo guerrilheiro. E eles camuflam o lugar para guardar. Aquilo era um depósito de arma, um arsenal. Estava escondido, ela meteu fogo. Agora, ali ela salvou um monte de gente. O ideal seria isso, é pôr fogo nos arsenais. O cara me perguntou uma vez, você seria incendiário para alguma coisa? Eu falei assim, sim. Assim, mas o quê? Eu metia fogo, tirava todo mundo e ia meter fogo em arsenal. Seria o máximo. Você não acha? Mas agora, precisa ter cuidado. Por exemplo, se o arsenal tem processo de radioatividade, você tem que ter cuidado. Não pode pôr fogo assim, sem mais nem menos. Por exemplo, foi isso que aconteceu lá no Chernobyl, né? Próximo dá para trás, então tem que ir com calma. Será que esse tipo de ocorrência ocorre mais vezes? Os serenões, eles promovem mais vezes isso que a moça faz? Eu penso que sim, pelo seguinte, eles salvam determinadas coisas. Quando o negócio é assim, eles têm lá um princípio, né, Cris? Eles têm um princípio sério de cosmoética para agir. Pois é. A hora que chega num determinado limite, eles param, eles não entram. Mas num determinado ponto, eles podem agir.
Se aquilo, por exemplo, só vai fazer o bem, não vai influir em nada, eles nem vão ficar sabendo. Por exemplo, essas armas pegaram fogo. É lógico que eles vão pesquisar quem é que pôs fogo naquilo, não vão achar ninguém. Aquilo acabou. E outra coisa, ficar tudo. Vão dar tiro em quem? Não tem arma. Você entendeu? Então, deve ter alguns processos desses. Por exemplo, esse caso desse incêndio das armas, pensa bem. O que é isso? É interessante. É muito bem bolado. Agora veja, ela não perguntou, ela não falou nada, ela não foi atrás, ela não viu nada, ela só fez. Agora o negócio crepitou na hora. Gente, pegou fogo. Eu via que os negócios estavam derretendo. Agora, quantos graus aquilo não foi em segundos? Não, e a questão dela está no extrafísico. Você sabe que para derreter metralhadora, eu não sei quantos milhares de graus nós precisamos disso. Agora, é o que estava acontecendo ali. Esse foi o maior... Agora, eu te pergunto, eu não sei o que é o mais importante em matéria de derrogação. Se eu conserto e fazer a redução daquela fratura exposta na perna, na hora, ou se eu pegar fogo nessas armas. Isso aí é... O que seria pior? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Do ponto de vista da física, o que seria pior? Eu não sei. Tu acha que... Tudo isso eu já vi. Eu estou contando alguns casos só para vocês, tem muito mais coisa que eu vi. Mesmo comigo eu vi coisas fora de série acontecer. Esse foi o... Quieto, na minha. Igual o caso daquela menina, esse aí eu sempre conto, porque parece que os caras já morreram, todo mundo agora, só ela que deve estar viva. A tal que já tinha feito 6 ou 7 cirurgias na perna e nada tinha melhorado. E o último que tinha mexido era justamente um que era professor meu, da área. Nós julgamos energia e o troço. Você já pensou, né? Devia ter gente atrás de mim ali que não era fácil. Não, vem cá. Ela levantou, caminhou. Aí ela queria pegar as muletas e eu falei, não, você vai sair com elas. Não pode, não. Agora, o Iker viu tudo junto comigo. Entende? Agora, então você veja, eu falo, Iker, isso não foi eu. Você viu que eu só estou seguindo as coisas. Eu estou em transe. O negócio é fácil. Agora, igual isso, um monte de casos que eu vi. Agora, há casos estranhos, né? Por exemplo, eu tenho uma leve impressão que uma vez, lá naquele crematório que eu tinha feito para queimar as coisas, inclusive os medicamentos, por causa do processo do lixo hospitalar, que lá, você sabe, meu consultório era um verdadeiro hospital. Então, eu tinha que queimar aquele negócio todo. Eu acho que uma vez aquele negócio que eles puseram fogo, foi processo extrafísico também. E de uma hora para outra o negócio pegou fogo, sendo que aquilo estava seco, tinha chovido antes, e queimou tudo que estava lá dentro. Então, para mim, tinha desses remédios bravos que eu jogava fora, do jeito que tinha aquele, lá o Sleep, sabe? Sleep, que esse tinha os processos que davam e eu nunca dei esse remédio. Foi dos tais que eu passava a mão e falei, não, esse aqui eu não vou dar, vou esperar isso mais. Aí ele começou a dar paralisia infantil. Entende? Poliomielite, o negócio todo. Então, por exemplo, ali devia ter material que era desse povo. E aquilo queimou tudo, de uma hora para outra. Agora, foi uma coisa muito estranha pelo seguinte, os vírus, aquele negócio todo, tudo desapareceu. Aquele negócio estava cheinho, porque lá o meu negócio era quase essa bola aqui, sabe? Um negócio enorme, e eu enchia aquilo de material e metia fogo. Agora, nesse dia, a hora que eu comecei a mexer no negócio, o negócio pegou fogo, sendo que tinha chovido antes. E não ficou nada depois. Então, veja, eu penso que algum dos amparadores colocou o negócio para queimar tudo que tinha ali, por causa do processo da intoxicação. Que eu mexia sempre com aquilo, ia colocar mais vidro, mais papel, mais coisa, entende? Mas fala. No livro Conscienciograma, o senhor traz um conceito de justiça plena. Sim. Que correlação a gente pode fazer entre a justiça plena e a lei suprema? Eu penso que a justiça plena, ela pega toda pessoa de modo geral. Mas vamos dizer, ela diz respeito a uma pessoa, a um grupo. Agora, a lei suprema que nós estamos falando já diz respeito à humanidade toda.
Então já não é só um grupo, ou não é uma pessoa isoladamente. O processo, de modo geral, é isso. Agora, a lei suprema, você tem que ler aí esses 7 itens para a pessoa ver o que é. Eles se parecem, os itens, mas são diferentes. A segurança da humanidade, a saúde da humanidade, a sobrevivência da humanidade, a coexistência. Eu estou falando humanidade, eu não estou falando consciência. A lei suprema é para os bichos homens. Tá. E a justiça plena já entraria num aspecto mais multidimensional, é isso? É. A justiça plena já estaria numa condição mais Ela extrafisiológica? é mais ampla mais e outra ampla. coisa, ela pega uma pessoa, ela pega um grupo, ela pega uma equipe. E outra coisa, tem a parapopulação. Tá. Como é que fica isso? Agora, eu acho que esse processo da lei suprema aqui, que eu chamo, é muito sério. É poucas pessoas que já chegaram nessa conclusão que nós estamos falando aqui, assim, obviamente, assim, expondo aqui esses 7 itens. Por exemplo, coexistência da humanidade e pacificação da humanidade. Parece, mas não é a mesma coisa. Evolução da humanidade. Como é que é? A coisa mais séria é você colaborar para a humanidade evoluir. É o que a gente está fazendo força aqui. E em fatologia, na segunda linha, o senhor traz o conceito de estado evoluído, que antecede, esse estado evoluído, ele antecede o estado mundial, eles são sinônimos, qual que é a relação que a gente... Fatologia, segunda linha. O que eu quero é chamar a atenção para as nuances do estado, né? Os estados da SOCIM. O estado evoluído, o estado mundial. Por exemplo, os estados da SOCIM, os vários países que têm, etc. Tal. O estado evoluído, um que seja mais evoluído que o outro. Agora, o estado mundial é aquele que é um estado só, englobando todos esses países. Agora, a Organização das Nações Unidas é o que está aí, mas que o povo não deixa funcionar direito. Ainda é um arremedo. De qualquer maneira, é melhor que a Liga das Nações, que também fracassou. Mas a ONU também está um pouco fracassadinha. Bastante, É preciso ver o que vai dar. Agora, as funções da lei suprema, a regência universal, a organização social, a designação e a delimitação do poder. O problema todo é poder, você sabe. As coisas não melhoraram por causa disso. A definição e a salvaguarda dos direitos e deveres conscienciais. Aí, os deveres, você pode dar aquele nome que o povo não gosta, né? Obrigações. Aí entra. E uma última pergunta, em Principiologia, na antepenúltima linha, o senhor fala, o princípio da primazia da noção cosmoética sobre a consciência isolada. O senhor pode aprofundar esse princípio? O problema é nós vermos lá o que eu trouxe sobre noção. Você lembra da história aí tem verbete sério sobre o assunto. Então é olhar a primazia daquilo que nós falamos lá do ponto de vista cosmoético sobre a consciência isolada. Porque a noção é justamente o consenso, né? A decisão, a anuência, né? Mas agora uma consciência isolada. Então, por exemplo, o julgamento de um réu entra nisso aí, né? É uma condição séria. Esse aspecto está relacionado com aquilo que o senhor comenta sobre a condição da cosmoética grupal, da cosmoética grupal prevalecer com relação à consciência isolada? Tá. Agora, veja, isso aí é para ajudar também os magistrados. Jurisconsulto. E do processo do réu. O arré. O negócio não é fácil. Você sabe que há muitos séculos, muitos desses pensadores, inclusive do Oriente, já falavam, né? Uma nação está no buraco a hora que um juiz vai para a cadeia. A hora que acontece isso, não tem mais nada para apelar. Tudo já está no buraco. O início da anomia grande começa pelo o lalau que vai para a penitenciária. Agora veja, o Brasil, com esse monte de gente na jurisprudência. Agora, o que eu vejo, sabe o que é? Eu vejo que o erro maior é a falta de educação. Eu lembro aquela faculdade lá de Niterói, que estava fabricando os diplomas de direito, e a pessoa só ia lá para pegar o diploma. Eu lembro disso, conversei com gente na ocasião, eu fiquei abismado de ver a situação. E quanta pessoa não foi formada daquele jeito? Esse povo está exercendo aí a profissão.
Então é lógico, se ele já começou roubando para arranjar um diploma, ele vai roubar o resto da vida, ele é um profissional do roubo. O roubo é uma palavra bonita que eu estou usando, mas tem coisa muito pior do que isso atrás desse roubo, você sabe, dentro do processo da criminologia. Então, isso tudo eu vejo. Eu penso que a Faculdade de Direito, isso eu já falava lá em Uberaba, mas o Mário Palmeira também pensava desse jeito. O doutor Medina Selle, que era o diretor, também pensava do mesmo jeito. É uma das que precisava de ter mais orientação técnica, didática, pedagógica, ética. Isso é seríssimo. A turma toda de Uberaba, os professores lá da faculdade, eles pensavam nisso, tinha gente muito boa. E tem currículos que não tem nenhuma cadeira de ética na Faculdade de Direito. Não tem, eu mesmo não tive. Nenhum. Eu estudei na UERJ, que era considerada uma boa faculdade. Não tive uma cadeira de ética, específica de ética, no currículo. Agora está explicado. Por aí a gente vê, né, como é que fica. Agora, o que eu vejo é o seguinte, isso tudo precisa de melhorar ainda, né? As faculdades de Direito precisam de ser aperfeiçoadas. Não pode ficar assim, não. O direito é muito bonito. Agora, hoje, ele tem uma imagem, às vezes, negativa devido aos advogados de porta de cadeia. Isso é um problema. Entre os próprios advogados, tem muita gente que é contra os criminalistas. O processo do direito penal, eles não gostam, combatem, que é um erro. Nós precisamos de colocar gente lá dentro para melhorar isso. Gente cosmoética, gente de cabeça, que dê exemplo. Eu acho, esse é um caminho. O Brasil precisa de gente no direito penal. A própria magistratura brasileira está muito desacreditada. Pois é. Agora, o Supremo, né? Com aquele negócio do Cristo em cima da cabeça do cara, isso é um perigo. Eu ainda estava falando, tem tanta gente pensando mal naqueles crucifixos que eles colocam em cima da cabeça do cara que senta lá de baixo, que aquilo lá pode acabar caindo na cabeça dele, vai ser um desastre. Isso é um perigo. Valdo, correlacionando a lei suprema com o Estado mundial, o que mais pega aí? Correlacionando? Olha, porque ela é relacionada ao Estado mundial. O Estado mundial é antes disso. A lei suprema é depois. Agora, eu já estou falando essas coisas todas para ver o que vou dar. Podia explicar, por favor? Pelo seguinte, a lei suprema é um processo que não é só essa humanidade, é qualquer uma, de qualquer planeta. É o povo que é consim, em qualquer galáxia. As consins de quaisquer galáxias. Ela é cósmica. É cósmica. Agora, por exemplo, o Estado Mundial, não. Ele, a gente está falando de um planeta específico. É menor. É por isso. Essa lei suprema, ela transcende isso aí. Você vê a lógica disso, Cris? Olha bem. Agora, gente, poderia explicar com exemplos em tecnologia o embasamento para a técnica de viver evolutivamente em qualquer dimensão. O problema aqui é o seguinte, esse embasamento só pode ser feito através do domínio da energia. Com a energia você domina não só essa dimensão, como as outras. Porque a energia que é o instrumento que a consciência tem para se manifestar no cosmos. De modo que o problema é esse. Técnica de viver evolutivamente em qualquer dimensão. Agora, para usar essa energia, você precisa ter uma cosmoética. Precisa ter prioridade. Saber o que você está fazendo. Ver qual a meta. Fazer interassistencialidade. Então, isso implica numa série de condições. Muito sério. Poderia falar um pouco mais sobre o descarte definitivo do mito do universo caótico. O problema é o seguinte, dentro da mitologia, o povo pensa que o universo é um caos. Né? Usaram até durante muito tempo. Depois a física começou a explicar o processo do caos, e não é bem assim. O caos é bem regido, é bem regulamentado. Quer dizer, a Cris já tinha olhado esse negócio de caos há muito tempo e fez um estatuto. Agora, a teoria do caos seria uma forma de teorizar a falta de conhecimento sobre o universo no atual momento evolutivo dos estudiosos dessa teoria, até um certo ponto, mas de qualquer maneira já ajuda. É interessante isso aí. Outra teoria que ajuda nisso aí são os fractais. O senhor conhece o professor de física, Laércio Fonseca,
que trabalha com a física quântica e a espiritualidade, no YouTube, ele mostra um pouco dos seus cursos de estudo. O que o senhor acha? Não, eu não conheço, não posso falar sobre. Não tem competência, no caso. Não dá. Agora, Mabel, você vai ficar aí no fim? Eu só queria te falar uma coisinha aqui. Eu olhei que tudo está dizendo. Século XV e XVI, eu passei tudo para XVI. Passei tudo para XVI. É bom. Agora está 15 e 16, não está normal. Valdo, aqui no B, letra B de bola. Na parafatologia, na penúltima linha, tem uma palavra aqui que eu não sei se eu que não conheço ou se está realmente errado. Superno. É supremo, né? O quê? Superno. Existe outro também, para além. Então. Tudo isso existe. É superno. É superno, né? Superno. Ah, desculpa a ignorância, que eu não sei mesmo, mas eu pelo menos considerei... Está faltando dicionário aí. Não, mas você está sem o laptop. Hoje eu estou sem. O seu laptop tem dicionário. Tem. Mas você está sem. Hoje eu estou sem, eu vim. Mas tem mais antes de perguntar, é bom falar com o Arlindário, que ele faz a consulta. Superno. Mas tem mais duas perguntas. Ninguém falou nada para a lei, né? Mais duas perguntinhas. Esse para-lei parece que devia ser para-leio, né? ou para leitor, ou qualquer coisa. O que mais? Então, a outra pergunta é a seguinte, tem mais 3 perguntas, na verdade. A monja, nessa situação que você estava fora do corpo com ela, e ela botou fogo nas armas, ela estava intrafísica ainda ou já tinha dessomado nessa... Por incrível que pareça, eu na ocasião pensei que ela já tivesse, já como consciente, mas não era, ela era consciente. Ela era consciente nessa... Mas serenona, né? Sim. Falou em serenona, a água parou, etc., o vento desaparece. Sim, mas provavelmente ela... O zéfiro some. O vento cessa, né? Falou em serenão. Mas provavelmente seria menos complicado assim, para ela, tendo o corpo dela, né, intrafísico, para ajudar na... Agora, ela por todo lado passava e mexia com as energias. Sim. Matéria de energia, de movimentação assim, prática, foi o que eu vi mais, né, nessa vida, nesse corpo, ela dá um show. Mas você acha que... É igualzinho aquele caso que eu conto da criança. A criança estava entregue às baratas, eu já estava esperando que ela fosse morrer. Nós fomos passando lá assim, ó. A hora que eu vi, depois de alguns minutos, a criança acordou, ficou em pé e começou a parecer outra pessoa. Parecia que tinha engordado na hora. Mas quem que estava nisso aí? Né? Agora, com criança ainda é mais fácil ainda, porque o processo está em evolução, ela deve mexer no processo de crescimento. Como é que foi esse caso? Eu não sei como. Não entendi. Como é que foi esse caso? Esse caso, como é que foi? Esse caso da criança? O caso é o seguinte, nós estávamos na China e ela estava atendendo as pessoas, inclusive gente dos meus amparadores, parentes que estavam lá, do tal mal, esse negócio todo. E eu junto com ela, sabe? Então a gente ia andando, ela chegava então no lugar. Tudo em silêncio, quieto, ninguém está sabendo nada. Aí a gente via que tinha uma criança, e o povo tudo consternado, que aquela criança, se morresse, ia criar um problema dentro de todo o clã, sei lá, aquele povo, aquela situação toda. Ela passou, olhou aquilo, chegou lá, estendeu a mão na criança, e eu senti energia, que aquilo saía de mim também. Porque eu estava lá doando energia até um certo ponto, porque eu era a consciência, mas ela também era. Ela também está... Então a gente, nós eu estou pensando que era só eu, crente. Você entendeu? Mais tarde é que eu vi que não era, que o negócio ela também, porque ela também estava em corpo humano. Entendeu? A gente fora do corpo, os dois. Agora, na hora que aconteceu isso, a criança daqui a pouco mexeu, começou a chorar, chamou atenção, você está entendendo? Na mesma hora, a correr esse negócio, aquele povo que estava lá, o outro que estava rezando, todo mundo viu e viu a criança. Aí um grita, milagre! O outro, eu não sei o quê. E eles levam a criança assim, ó. A criança tinha acordado, é como se ela estivesse dormindo. Na hora que ela acorda, ela parecia mais gorda.
pela minha situação. Quer dizer, a gente deu ali alguma ectoplasmia violenta na história. Agora, então, veja, nessa questão lá, tinha ectoplasmia dela, monja, está na cara. Você acha que se ela fosse consciex nessas circunstâncias, nos dois casos, você acha que se ela fosse consciex já, como você achava na época, não, seria mais difícil? Ela faria também do mesmo jeito, faria também melhor, né? Faria. Agora, veja, eu admiti no início, falei assim, não, ela é consciex, por isso que ela faz isso. Agora, depois é que eu vi que não era. Por quê? Só para explicitar a situação bem clara, no dia que ela dessomou, ela fez para mim uma projeção do adeus. Sim, ela apareceu e falou assim, olha, agora você não conta comigo aí direto, que eu não posso mais sair com você nem nada. Que eu acabei de passar para cá. Bom, mas de qualquer forma ela te levou para ajudar, você também deu a parcela lá Quando ela fez isso, eu estava no Rio, na ocasião. Tem uma outra perguntinha, pode passar outra perguntinha? Outra pergunta. Aqui como é que é? Na principiologia, tem o princípio da igualdade, né? Ou isonomia consciencial, né? Assim, a igualdade entre as consciências. O princípio da igualdade consciencial perante as leis. Como é que fica essa como sendo uma dessas regras da lei suprema, né? De igualdade de direitos, como é que fica isso relacionado à meritocracia? Que a pessoa que tem mais mérito que a outra. Seguinte, por exemplo, no caso dela, ela tem mérito para fazer isso, porque ela já dominou o processo, ela já sabe como faz. Cada um faz o que pode. Ela está fazendo o que ela pode, né, o que ela consegue. Mas o mérito não é a mesma coisa que a cognição. Isso é absurdamente avançado para a gente. Sim, mas eu acho muito difícil ainda da gente entender certas coisas. Mas nesse caso ela sabe como fazer. O mérito não é exatamente a mesma coisa que a cognição, né? Agora, eu falo essas coisas para vocês entenderem que existe serenões, né? Existe a serenologia. Se a gente começar já a entender isso, é uma boa coisa. Pelo menos está predisposto a admitir os parafatos que vêm por aí para frente. A gente não tem muito impacto. Sim, mas eu não entendi. É choque. Eu não entendi, assim, o mérito, como é que é, por exemplo, ela consegue fazer isso pelo mérito ou porque ela sabe o modus operandi? Ela tem mérito, ela domina, ela faz tudo, ela só faz assistência o tempo todo. Todo lado. Ela é uma usina de energia assistencial. Esse povo todo, mas serenão é isso. Tá, uma última pergunta. Aquelas ideias do set da Jane Roberts, sabe? Que em relação do set da Jane Roberts, aquela. Sim, sabe quem Jane Roberts. Aquelas ideias dele de parafísica, relacionado com física, explicando a origem das coisas. É muita viagem aquilo, na sua opinião, ou tem fundamento? Eu acho que tem uma ou outra coisa. Ali é como se a Jane Roberts, ela ouviu o galo cantar, mas não especificou bem as coisas. Agora, que o homem conhecia certas coisas avançadas, conhecia. Isso é igualzinho, por exemplo, você estudar Blavatsky. A Blavatsky, com os textos antigos, é a mesma coisa. Tem uma opção de coisa lá que corresponde à realidade. É a mesma coisa você estudar ufologia. Tem coisa lá que realmente é avançada. Então, veja, sete, ufologia, Blavatsky, dos textos antigos, tudo são coisas para a gente estudar, mas esclarece pouco ainda. Não, vamos dizer, não satisfaz, você está entendendo? Em matéria de esclarecer, a gente não satisfaz. Eu também não satisfaço. Eu não me satisfaço, nem eu mesmo. Isso não me satisfaz, aquilo que eu sei. Eu quero saber mais dessas coisas. Mas dá umas ideias bem diferentes, né? Assim, dá umas ideias novas, assim. Bem, mas veja, tudo é mais ou menos o que a gente tem falado por aqui. Observe. Entende? É a vida. Nós estamos fazendo o settlement. Settlement é igual set, né? Settlement. Está entendendo? Da consciência. É isso. Caminho. Agora aqui. Fazendo relação com o verbete de ontem, a demagogia está no contrafluxo da central extrafísica da verdade. Como ocorre a regulação entre arbítrio e lei suprema pela regência universal, nesse esforço permanente em defesa da humanidade, sua própria imaturidade? Olha, aí é o seguinte, é o que nós estávamos falando aí, a meritocracia, né? Cada um vai pelo mérito que tem e a condição que tem. E outra coisa, o desempenho, a performance, a capacidade de fazer as coisas, isso aí é muito importante. Em paradoxologia,
conceitue melhor o que o senhor entende por livre-arbítrio. Em submissão maior do fluxo cósmico, ao fluxo cósmico, quem de fato dirigiria esse fluxo cósmico? Que papel teria a chamada energia escura, que, segundo estudos modernos, compõe 96% do nosso universo conhecido? Olha, o problema é o seguinte, pensa bem. Isso que eu estava falando aí da monja, e o que ela faz? Isso aí já mostra o que é o processo de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é aquela capacidade que a pessoa tem de fazer as coisas desde que esteja dentro do fluxo cósmico. Quer dizer, esteja de acordo com a energia imanente. Se isso acontece, está tudo a favor dela. Não tem nada contra, não entra determinismo nenhum. Agora, se ela for contra, aquilo vem contra a cabeça dela, vai criar problema para ela na mesma hora. De modo que é o problema da física e as coisas todas. Vamos entender mais isso. Conclusão. Eu acho que Serenão sabe mais do que os físicos da Terra. Vocês agora chegam às suas conclusões, velho. O senhor é conhecedor de história em quadrinho. Alguma coisinha. Percebo que muitos super-heróis ou super-vilões possuem poderes muito parecidos com os fenômenos realmente existentes. Voar, volitar, escudo de força, encapsulamento energético, raios nos olhos ou mãos, exteriorização de energia, regeneração de membros, autocura e muitos outros. É válido tirar proveito desse personagem de ficção visando o autoestudo, principalmente no trato com as energias? Sim. É o que eu sempre fiz, eu sempre procurei estudar tudo, inclusive história em quadrinho. Agora, outra coisa. Pense bem, as pessoas que criaram esses super-heróis com aquelas super manifestações e super atos fora de série, etc., eles muitas vezes viram alguma coisa do jeito que eu vi esse caso com a monja. Eles também viram os deles. Aquilo que inspirou para eles fazerem isso. Outra coisa, o caso a música do Sensen. O cara o Sensen, ele viu aqueles lugares da baratosfera para fazer aquelas músicas. Outra coisa, aquilo que está lá nos mensageiros, lá do André Luiz, o cara viu, lá tinha uma tela enorme lá. Aí ele chegou e falou, mas eu conheço essa tela na Terra. Aí o cara falou, não, a de lá é cópia disso aqui. Tudo é assim, a inspiração vem de lá. A matriz é extrafísica sempre. Nós somos filiais. Voltando à filial, como é que nós estamos com a lei suprema? A lei suprema é da filial. Também, em primeiro lugar. É para tudo, mas é da humanidade. A humanidade é da filial. Professor, primeiro? Vai. O fenômeno lá com a monja foi o maior fenômeno de efeito físico que você viu derrogando as leis físicas? Não, eu já vi algumas coisas disso. Né? Qual foi o maior? Qual que foi o maior. Agora, esse aí me chamou a atenção e eu vibrei com aquilo. Né? Passei vários dias pensando naquelas armas pegando fogo. Assim, gente, estava na hora de eu ir em certos lugares e fazer aquilo. Vamos dar um jeito, mas não adianta. Se você jogar gasolina e pôr fogo, não vai pegar do jeito que é que foi. Então precisa de arranjar uma gasolina extra aí, uma coisa boa. Agora, já pensou se eu arranjasse um paviozinho pequenininho desse tamanho, com essa gasolina extra, e jogasse lá, puff, e o negócio começar a pegar fogo? A gente ia acabar com muita coisa, muita arma que tem por aí escondida. E quanto ao EM, que é outra parafisiologia e tudo mais, tem algum tipo de manifestação dele, né, desse ponto de vista de energia consciencial que derrogue as leis físicas de alguma maneira mais diferenciada do que você viu daqui? Como assim? Não entendi nada disso. Algum tipo de manifestação de efeito físico diferenciado dos daqui. Você pegou, outro dia você pegou e falou, por exemplo, uma parapercepção que olhava várias vidas, né, da visão com ele, da questão que... Não, o que eu quero dizer é o seguinte, existe um processo de autocura ou de regeneração instantâneo. Agora, é preciso disso juntar mais leis da física e extrafísica, da ectoplasmia, da célula, e a gente não sabe o quê. Agora, por isso que você me pergunta, o que é que você achou que derroga essas leis que nós conhecemos? Outra coisa, isso que a gente fala que derroga a lei, isso é uma bobagem, você sabe.
Nós achamos que derroga um negócio que nós ignoramos. Você está entendendo? Que às vezes a lei real é aquela que ela está usando, não é a nossa. Então, ela não está derrogando coisa nenhuma. Ela está entendendo aquela lei com mais amplitude, com mais cosmovisão. Vocês estão entendendo? Então, isso quando eu falo derrogação das leis, deve ser uma besteira enorme que eu estou falando. Mas para falar em matéria de física, tem que falar derrogação das leis. E outra coisa, não pode haver derrogação das leis. Não sei. Uma das coisas que eu falava é o seguinte: a velocidade não é essa, é mais do que isso que estão falando. Quando tinha velocidade inicial. Depois eles aumentaram, você lembra? Eu falei assim, essa velocidade é pouca. Para mim é mais do que essa mesmo que já falaram. Entendeu? Tudo isso que eles falam, do ponto de vista físico, as coisas que eu já vi essa física são maiores, mais potentes. Você está entendendo? Então, o que é derrogação? Eu não sei. Uma coisa eu posso falar, talvez com uma certa segurança: derrogação de lei. Tudo que você faz que seja anticosmoético, dentro do seu contexto evolutivo, naquele momento evolutivo, isso é uma derrogação burra. Isso aí eu posso afirmar e assinar embaixo. Mas veja, isso também não esclarece muita coisa que eu quero. Nada. Resolve. Então a cosmoética a gente já sabe, a gente já admite, é uma coisa mais do que lógica, é racional. Entende? Qualquer pessoa que refletir, que ponderar, que dê um contrabalanço das coisas, ela vai ver esse equilíbrio, vai ver essa harmonia. Então o processo ético, moral da história é muito sério. Então, esse verbete você colocou como politicologia, classificação da especialidade. Por que não como para-direito, uma vez que você está falando de lei e também a questão da defesa? A politicologia para chamar atenção para os políticos e estudar isso. Antes de mais nada, tem que ver essa lei suprema. Não adianta nada a gente estar falando de direito, aí, essas coisas todas, de política, isso e aquilo. Essa turma lá, como é que é? G2, G8, G20, G não sei quanto. Está precisando mesmo é a lei suprema. É o que a gente precisa fazer. Buscando a visão de conjunto da paradireitologia, qual fonte da lei suprema avançada, ou seja, extrafísica? Qual a fonte? Qual o nível de imposição dessas normas perante as consciências? Olha, não há bem imposição. São as coisas que existem. Por exemplo, vocês acham que a vida humana com o corpo humano seja uma imposição? Não é. Isso é a lei da própria evolução. E outra coisa, você está achando ruim ter um corpo. Tem um monte de gente que quer vir para cá. Então não é bem assim. Vamos devagar com esse negócio, a situação é séria. Então, vamos entender, não é bem uma imposição dessas normas. Agora, para dar uma ideia para você, eu queria lembrar o seguinte: a central extrafísica da verdade. Ela é a mais próxima da gente para entender essas coisas todas que eu estou falando aqui. Os casos da monja, os processos da derrogação de leis. Essa central extrafísica da verdade é a melhor que tem aí para isso. Agora, vejam, o dia que vocês chegarem no FIEX, vocês vão ter gente que vocês vão ter que apelar para a central extrafísica de energia. O outro, vocês têm que apelar para a fraternidade, porque envolve muita gente. E tem um outro que, para esclarecer, vai ter que apelar para a central extrafísica da verdade. Entendeu? Esse talvez seja o próximo campo, mais prático. Isso é fichinho para vocês. Para mim está sendo muito difícil. Mas fala. Ontem, dia 20, me chamou a atenção um teste que foi feito na Inglaterra sobre a arma laser. Saiu na internet aí. Pela primeira vez usaram uma arma laser para derrubar um avião. Foi feito um teste, derrubaram um avião não tripulado. Ou seja, é uma tecnologia que já tinha 50 anos, que é o laser, mas pela primeira vez está sendo usado como arma. Para você ver como que é. Já teve gente que já fez isso. Ela tem 50 anos a tecnologia. O Gibi já falou nisso. Então, ele comenta exatamente isso. Há 50 anos existe o laser e nos gibis, na ficção científica, a gente sempre já viu isso, mas agora já está sendo usado como uma arma... Derrubou o avião. É uma coisa assim,
um potencial de letalidade. Imagina, um laser é uma coisa mais específica. O que aconteceu com o avião? Ele se incendiou? Ele joga o laser lá no avião e a fuselagem lá destraga e cai. E derruba. É um avanço do belicismo, então é uma coisa assim que o senhor estava comentando, né? Das leis que o pessoal vai usando a favor de também anticosmoética. Tudo é um brinquedinho mortífero. Primeiro vem um brinquedinho mortífero. Aí matam uma opção de gente, aí depois eles vão estudar o que vão fazer com isso para a saúde. Vamos ver o que vai dar. Parece que o maior problema, talvez, que a gente vê assim no avanço, tanto do domínio sobre as leis, da própria natureza, ou o processo parapsíquico, é o nível de cosmoética para usar, né? Esse que talvez seja o maior limite de avanço das coisas, é isso. Agora, você vê a pessoa descobre uma coisa e vai usar para um fim. O pior da história é que esse nível não é só da cosmoética, é do fanatismo, é que prejudica. Por exemplo, esse negócio aí, o Papa que é contra a camisinha, os outros que são contra o estudo da célula tronco, e por aí vai. O outro religioso fanático lá, que não permite o processo de sangue, transfusão, doação de sangue, etc. Quer dizer, isso ainda é pior ainda, porque é mais, vamos dizer, primário, primitivo, rudimentar, grosseiro, selvagem e irracional. Outra coisa, o negócio da amência, problema do cérebro. Anencéfalo. Anencéfalo, também. São coisas que esses aí é que eu considero mais rastaquera, os mais, sabe, vamos dizer, os mais proto-reptilianos dentro dessa história toda. São tudo uns crocodilos, né, esses caras. Por exemplo, uma situação que a gente viu também em ficção científica, né? Em algum lugar no futuro, já tendo pessoas telepatas, essas pessoas telepatas, elas acompanhavam as negociações para ver se a pessoa estava falando a verdade, né? Então, quer dizer, essas potencialidades que a gente tem como consciência, elas dependem desse nível de evolução geral, né? Que é a evolução cosmoética, os princípios evolutivos. Uma vez me perguntaram o que é que eu devia de fazer como símbolo, no caso aí não seria assim, mas um logo ou alguma coisa nesse sentido, para a seita. Era uma determinada seita que eu estava querendo fazer. Então vieram perguntar sobre isso. Eu falei assim, eu dou uma boa. Arranja um crocodilo com a boca aberta. Aí coloca lá. Esse seria a seita. É o próprio reptiliano, é o povo que rasteja. Não mostra que o cara rasteja com a boca aberta, mas uma boca desse tamanho. Crocodiliano. Entende? Então, eles vão criar uma verdadeira etnia dos crocodilos, né, humanos. Pode falar até os crocodilianos, quer dizer, é uma seita nova, crocodiliano. Agora, isso, assim, Valdo, você está brincando com coisa séria. Esse povo é bem intencionado. Intencionado é a vovozinha, que é isso. Querem dominar, querem dogmatizar, querem inculcar, querem fazer lavagem cerebral. Não brinca, não. É terrível. Perdeu o princípio da descrença? Não tem? Não dá. Hoje em dia, a arma mais séria que existe por aí é o princípio da descrença. Essa é que todo mundo treme a hora que você fala. É pior do que raio laser. Princípio da descrença. Até hoje ainda não vi ninguém que chegasse para mim e falasse assim, eu vou levar uma cópia daquilo lá para a minha instituição. Esses anos todos que eu trabalho com isso, nunca vi, nem aqui, nem no Rio, em parte nenhuma. Isso é impressionante. Nunca ninguém quis. Você sabe que teve uma época que eu imprimi, né? Fiz umas coisas, deixei no meu escritório. A pessoa chegava assim, leva isso e vê se você leva para sua casa. Põe lá. Se você não puder, leva para a escola, leva para onde for. Nunca deu certo. Quer dizer, eu estou a 0. Entende? Estão ganhando nesse jogo 1.000-0. Eu estou perdendo por 1.000-0. Não deu nada. Como é difícil. Professor, me chamou a atenção realmente essa questão da especialidade de politicologia, que eu achei bem marcante, porque tem a declaração, por exemplo, você colocou na estrangeirismologia, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas
na questão do cumprimento, né, do cumprimento dessa lei suprema, falta uma vontade... O que ele falou para colocar na paradireitologia, não deve esquecer que está aqui, ó, e o pior, ó, como é que eu estou esclarecendo? Interdisciplinologia. Politicologia, para direitologia, legislogia, sociologia, conviviologia, cosmoeticologia. Você vê, está numa ordem violenta. Tá. Agora, um processo mais sério que chama atenção é a questão da vontade política, porque não adianta você ter a lei e não conseguir aplicar. Sem vontade política ninguém faz nada. Tudo é paralisado por falta de vontade política. Tá. Aí eu tenho uma sugestão. É a parte prática de vivência da política. Uhum. Eu tenho uma sugestão e uma pergunta. Na interdisciplinologia, se caberia aqui a policarmologia. Você admite, sim, mas você quer pôr isso na questionologia? Não. Interdisciplinologia, justamente onde o senhor estava lendo. Não, a gente pode pôr a policarmologia. E a pergunta seria o seguinte... Eu vou pôr em homenagem a você. Ok. Isso não quer dizer nada, tem muito espaço. Né? Não, mas está de acordo também, está fora mesmo. Vamos pôr. A pergunta seria a seguinte, essa questão de vontade política. Então, dentro do voluntariado, né, onde a pessoa começa a ter uma condição mais sadia de livre-arbítrio dentro do processo da assistência. O que poderia ajudar os voluntários a terem mais iniciativas, assim, da pessoa ter uma iniciativa de pegar uma frente e fazer um trabalho, que a gente nota às vezes que tem muita gente com talento, mas elas não tomam uma iniciativa assim própria mais, né, a partir de si, ter uma ideia nova, elaborar uma frente de trabalho. O problema é falar com a pessoa para assumir aquela inspiração que ela tem. É assim que a pessoa quer. Isso aí. O problema é incentivar, estimular, dar motivação para a pessoa para assumir. Né? O processo de assumir é muito difícil. A maioria quer ter muito trabalho, por causa da situação de fartura que nós vivemos. Entendi. Essa condição de zona de conforto da fartura é difícil. Tem que superar isso aí. Agora, a dica seria mais, então, no âmbito da autoconfiança na própria parapsiquismo, na inspiração que ela tem. Autoconfiança no pulso. Isso aí. Aí é que dá autossuficiência. É o jeito. Eu penso que nas próximas vidas nós vamos falar muito nisso. Autoconfiança e autossuficiência. As próximas vidas nossas, essa ideia não vai sair. Vocês querem fazer alguma coisa? Fale sobre isso, escreva um livro sobre isso, vale a pena. Você tinha falado antes que quando a gente chegasse ao FIEX, ia apelar mais para as centrais. Você podia aprofundar isso? Não, porque o problema é o seguinte, a hora que você vai no FIEX, é uma TENEPS que já tem um percentual muito forte da extrafisicalidade. Entende? O processo está mais para lá do que para cá. Aquilo, então, chega perto já da semiconsexualidade. Agora, se você chegou perto da semiconsexualidade, e a semiconsexualidade tem muita coisa que é feito tudo através das centrais, é lógico que você também vai ter relação com as centrais. Uma outra coisa, uma pessoa que começa a praticar a TENEPS, ela às vezes já tem relação com as centrais sem saber. Ela recebe uma inspiração, alguma coisa nesse sentido, porque o negócio vem de lá. Isso seria um raio laser, só que tem que ir benigno na história, para dar a ideia, para dar inspiração, para clarear a situação. Tudo a gente tem que ver também. Certo? Agora, o FIEX, é muita coisa que tem para isso. Eu vejo o FIEX ainda com muita dificuldade para a humanidade atual. Acho muito difícil até chegar lá. É muita gente que tem que viver várias vidas para poder começar a dominar alguma coisa nesse sentido. Para começar. O FIEX é uma coisa seríssima. Por que eu considero isso como uma coisa assim vital e difícil? Pelo seguinte, a UFIEX praticamente ela acaba com a seriedade da vida humana. Né? Acaba com isso. Liquida com o assunto. A seriedade da vida humana, isso que nós achamos, essa dramaticidade que a gente põe
na matéria, na vida humana, na carne, no corpo. O FIEX dá uma banana para isso tudo aí, esnoba essa situação toda, liquida com tudo. Então eu vejo isso com muita dificuldade ainda para a humanidade. Se é um ponto prático difícil que eu vejo para a pessoa dominar, é o FIEX. Agora veja, vocês estão no caminho disso. Eu já estou alertando o que é que vai acontecer e como é que é. Agora, a hora que a pessoa se entrosar com uma condição dessa, também você sai de baixo. Ela vai virar um foguete. Eu penso que da OFIEX para a pessoa caminhar para a semiconsexualidade, o negócio é curto, pequenininho. Você sabe que eu não coloco nada de ofexista ali, ó. A gente põe antes da história. Mas aqui lá tem umas diferenças que às vezes são de 5%. Ali o caso deve ter sido tudo nessa base de 5% ou menos. Entende? Agora, o caso não é esse. A hora que a pessoa chegou lá, não quer dizer que ela tem uma ofiexona. Ela vai ter uma ofiexinha, osita, pequenininha. Ela está começando. Agora, veja, seria preciso mais vidas para isso? Ou, tem uma coisa pior, seria preciso mais intermissões para isso? Ou, pior ainda, seria possível mais curso intermissivo para isso? Então, veja, intermissão, curso intermissivo, vidas humanas, novos corpos, novos somas. Talvez isso tudo vai influir na questão do FIEX. Agora, vocês estão entendendo o que eu quero falar sobre seriedade, né? Todo o negócio da vida humana, com o FIEX, já era. Então, o pior da história é o seguinte, isso aí foi os caras lá que estavam defendendo demais isso, eles estavam falando esse negócio da física. Então, pensando aqui, você está defendendo muito física, eu não estou nem aí, tá? Te vira, faz uma força, porque eu estou pensando em outra coisa muito mais séria. Eu estou às voltas com um negócio chamado FIEX. Vocês nem entendem o que é isso. De modo, ó, fica lá com a sua, que eu vou ficar com a minha. Meu negócio é muito bravo. Eu falo, e virei para ele assim, não estou desesperado. Se você quiser mudar um pouco os seus approaches, suas abordagens, você volta que eu falo com você. Do jeito que está aí, não dá. Você está parecendo aquele Mandruvá que quer discutir comigo. Não dá. Nisso aí não dá. Mandruvá, vocês sabem o que é Mandruvá? Agora, a própria... Isso tudo eu tive que falar com a pessoa para ver se ficava livre, você está entendendo? Ainda falei bem claro, olha, isso vai ser bom para você, que você vai estudar o que você gosta. E eu também vou estudar o que eu gosto. A gente se encontra nas quebradas da evolução, vamos ver quanto. A própria ciência convencional eletronáutica, a gente pode falar dessa seriedade pois em é. relação intrafísica. Por isso que eu falo, por exemplo, o Igor, não vai estudar o FIEX, não. Fica na física. Se você começar a querer abordar muita coisa e ciscar demais o processo da OFIEX, vai torrar sua física. Eu já estou avisando. Isso é um problema. Você está entendendo o jogo dessas circunstâncias evolutivas da coisa? Falando essa questão também da transcendência do parapsiquismo em relação à física, à química, à eletronáutica, tudo, provavelmente se vai entrar com um verbete. Mas olha, o que eu falei para esse nosso amigo, eu falei para ele o seguinte, olha aqui, não combata nada que nós estamos falando em matéria de projeção, tudo isso é pequeno. Se você vai falar uma coisa que não existe, fala que a OFIEX não existe. Isso é eu dando a dica para ele se defender contra mim. Você está entendendo como é que é? Por quê? Você é uma coisa que você não conhece. Está muito difícil para você entender uma coisa dessa. Então, você admite que isso não existe. Acabou. Você assim fica tranquilo e eu também na minha. Cada um na sua. Valdo, só a última coisa. Existe já algum verbete que você está preparando? Explicar melhor essa questão do parapsiquismo transcender isso tudo. Não, tem uma porção deles, né? Esses todos aí que nós temos falado, tem vários desses novos. Tem alguns que eu ainda não trouxe aí. Ainda quero trazer ainda. Agora, eu já estive estudando a questão
Sobre o problema de parapsiquismo, já estou chegando no nível que eu preciso de voltar para falar sobre outras coisas. O processo da formação cultural. Então, eu talvez vou dar um curso sobre isso, sabe? Que vai entrar formação cultural. Eu já separei até 2 verbetes que eu não vou discutir aqui, não. Vou deixar para um curso oportunamente. Já estive olhando isso. Qualquer hora, eu vou dar para você e o Antônio para fazer revisão, para já ficar tudo já encaminhado. Sabe como é que é? O processo da formação cultural da pessoa. Porque, para a pessoa entender, que hoje a formação cultural está muito assim, ampla. A cosvisão, o problema todo da supercomunicação, da internet, a Wikipedia, tudo isso que tem. Então, para você colocar o processo extrafísico nisso, é como se fosse abrir um novo tempo dentro dessa condição toda. Você pescou. Você é filha da mãe. A filha da mãe. Não, porque ela está por dentro das coisas, acaba... Mas tem 2 deles que eu já separei lá para poder estudar. Agora, você ainda não viu, né? Porque eu não sei se eu já passado para você, já. Agora, eu vou ver hoje o que é que tem lá, para ver que tem 4 verbetes que eu estou separando. Tem 2 que são para dezembro e tem esses outros 2 que eu não sei para quando. Aí tem mais outros 2 que estão. Mas isso tudo já é. Entende? Isso aí é a orientação que eles me deram. Assim, não adianta falando muito. Senão você vai entrar agora e vai ficar enredado dentro de um círculo, vai embolar o meio de campo, como nós falamos, entende? Você vai se enredar, vai se atropelar pelos próprios pés, vai tropeçar nos próprios pés, ou com os próprios pés. Então é necessário explicar um pouco mais do problema da formação cultural e da história toda que tem. Vamos ver se vai dar. Eu coloquei um monte de máximos para clarear a situação, para a gente poder debater aqui, chamar a atenção. Eu acho que vai sair. Agora, eu não sei, porque esse aí não vai ter tanto apelo para o povo aparecer. Então, eu vou depois explicar o que é, não vai ter tanto, entende? É um negócio mais sério, mas não dá tanto ibope como eles gostam aí, né? Eu não estou falando nem de esperticidade, nem de serenologia direta, o negócio é mais sério aqui. Não, mas se for formação conscienciológica, eu acho que tem apelo, sim. Que é a formação conscienciológica. O que a gente está se fazendo? Né? Acho que deve ter apelo, sim. Depois você vai ver como é que está a situação. Professor, poderia ser feito quando o senhor falou que a UFIEX pode, quando a pessoa começar a vivenciar, ela acaba com a seriedade na vida humana, porque a pessoa vê que está tudo muito um nível acima dos dramas que a gente vive aqui. Então, tudo fica pequeno. Aqui, começa a ficar ridículo. Sim. Você está entendendo? Você parece uma verminose. Uhum. É válida. Eu sou um verme. É válida uma analogia que a gente às vezes discute aí com o pessoal da informática, que a gente tem, todo mundo usa computador, mas as pessoas não sabem como que o computador funciona. Ele é um usuário. O know-how é ignorado. É ignorado. Como que funciona, como programa, os softwares, essas coisas. Não é isso. A eletricidade, a comunicação, sim. Isso aqui, ninguém sabe como é que funciona. Seria uma analogia válida a gente usar assim, nós somos na vida humana, às vezes, usuário desse sistema do mundo aqui, e não sabemos muito como ele funciona. A gente tem que entender isso tudo, pelo menos finalmente. Isso. Devido ao processo da serenologia, senão você não deixa isso aqui. Na questão da quando a pessoa chega no nível de ofiexista, quando ela chega no nível de semiconsciex, ela estaria já começando a fazer o entendimento dos bastidores da vida. Ela está começando a fazer aquelas perguntas cretinas da monja que queimou as armas. Veja, interrogação de leis. Por isso que ela já começa a ver a vida humana já de uma outra maneira. Outra coisa. Um outro enfoque. É muita perda de tempo já. Agora, veja, eu vi isso muito cedo. A hora que eu comecei a ver os fenômenos, viu, Roberto? Os negócios todos, com 14 anos, aquilo foi se avolumando, e as coisas acontecendo comigo, e eu começando a ter retrocognição, lembrando dos troços que eu já vi antes. Eu começava a pensar, será que vão me matar nessa vida? Mais uma vez eu vou perder tempo com esse troço?
Esse negócio de morrer antes da hora, que é uma besteira, e a culpa não é sua. E tudo isso eu pensava já, rapazinho, você está entendendo? No ponto de vista de estratégia da CCCI ou do próprio movimento da Conscienciologia, a gente está tendo uma estratégia aqui de conscientização, recuperação de cons, mas pelo ponto de vista mais intelectual. Por exemplo, maior parte, eu, por exemplo, exceto aquela vez que teve as olorizações aqui, que eu pude comprovar algum fenômeno parapsíquico assim, mais assim... Esses fenômenos não estão tão disponíveis hoje, nem no nosso nível aqui, que a gente estuda muito. Mas nunca estiveram. Com disponibilidade, nunca estiveram. Agora, por que eles não estão disponíveis? Tem só uma coisa. Se a pessoa procurar, ela acha. Se ela começar a pesquisar, sim, ela chega lá. A nível de projeção, investimento que ela fizer nisso, ela vai... Ela tem que começar a mexer. Agora, primeiro tem que mexer nisso que você está falando. Do ponto de vista intelectual, mental somático. Ela tem que pegar o 1% da teoria. Senão não vai. Agora, a fenomenologia. No caso, a parafenomenologia. Então, é o processo da parafatuística, ou da parafatologia, que é, até um certo ponto, é isso aqui, ó, parafatologia. Eu falo aqui todo dia, para ver se cai a ficha. A intenção é essa. Você acha que esses fenômenos eles estão controlados aqui para não acontecer, porque poderia desvirtuar o trabalho? Não são controlados. Eles é difícil de serem realizados, executados, desenvolvidos com o conteúdo autoconsciente. Você ter autoconsciência do conteúdo. Esse é que é o difícil. Então, enfim, nós somos ignorantes, fim de papo. Crocodilianos, reptilianos, proto-reptiliano. Proto quer dizer antes do crocodilo. Eu não vejo saída para isso. Outra coisa, nós somos do macho-macho, quer dizer, estamos nos arrastando para passar debaixo da cerca de arame farpado. A vida, evolutivamente, aqui o negócio é esse. Agora, quando você vê o processo de OFIEX, eu fico trabalhando e vejo essas coisas, no início isso ainda me criava problema de pensar. Hoje eu não penso mais. Senão eu não faria nada. Ó, de madrugada até de manhã eu fiz 2 verbetes novos. Você está entendendo? Inteiro, com muita densidade, vendo a porção de coisa. Não tive também nenhum processo de energia, não trouxeram nenhuma consciência, parece até que me respeitaram. Nenhuma consciência doente, nada. Tudo assim, num clima total para fazer aquilo. Agora, um dos verbetes tem uma série de máximos, o outro também, os dois. E outra coisa, um pouco diferente do outro, tem nada que ver. Agora, eu olhei tudo que pude, eu trabalhei muitas horas para fazer isso. E agora o negócio está ficando cada vez pior, né? Estão me apertando cada vez mais para ver as coisas. Então, é o jeito. Esses próximos anos, se eu estiver aqui respirando e com os dedos funcionando, vai ser fogo, matéria de digitação. O negócio é trabalhar assim, sem parar. Até ver como é que fica. Agora, por exemplo, hoje eu já não penso mais nisso, isso não é problema para mim, não é conflito. Você está entendendo? Quando eu era rapazinho ainda, isso aí já era uma coisa de... Eu pensava, via tudo. É como se eu fosse novo, novato, noviço, jejuno, que de uma hora para outra me mostraram uma coisa muito grande bem lá na frente. E o gap, o abismo que estava entre eu e aquela realidade estava muito grande. Então aquilo me criava uma certa espécie, né? Alguma coisa. Né? Hoje eu não tenho mais nada disso. Porque também eu aderi, né? Eu passei por lá de lá. Se eu não tivesse passado, eu estava perdido. Então aí tudo eu diminuí, não dei mais valor. Foi isso, por exemplo, que o Jorge Gai não entendeu. Você tem que pagar, você tem que ter uma aposentadoria, você não pode fazer isso, você não pode jogar isso fora. Ele vai lá e paga e eu sou obrigado a acabar com o negócio. Com 51 anos eles me deram aposentadoria. Eu continuei pagando do mesmo jeito. 51. Eu comecei com 16, 35 anos depois. Agora, eu não queria nada daquilo. Eu falei, não, eu não preciso disso. Se eu precisar amanhã, eu sei como eu me viro. Economicamente, eu sei como é que eu consigo sobreviver. Mas ele falou, você não pode. Isso tudo já era devido ao meu processo. A hora que você vê o que é o problema da TENEPS
em alto nível, uma pessoa que está veterana, que se dedicou ao processo, ela vai descobrir o que é. Aí ela vai começar a ver os vislumbres, os lampejos, os vestígios, as primeiras manifestações do processo da UFIEX. Isso aí, por isso tem que demorar muitos anos para a pessoa não se perturbar. Você entende? É o jeito. Para ela ficar madura, para receber a coisa num nível adequado. O que é que adianta você dar um diploma para uma pessoa de pós-graduação ou do pós-doutorado, sendo que ela não fez nem o secundário? Não adianta nada. Ela não chega lá. Mesmo que você explique tudo, dá até um diploma, coloca um crachá, uma condecoração, diabo, arranja até a farda da academia para ela. Não resolve nada, porque na prática não funciona, ela não vivencia aquilo. Então, o processo da vivência. É isso que eu estou falando. Eu tenho que voltar a falar no processo da formação conscienciológica de vida-vivência. Entende? Então, não adianta eu estar seguindo, eu estou indo. É preciso de calçar. Tem que calçar. O que você queria? O senhor falou em determinado momento a questão de dar um desânimo quando a gente começa a ver a limitação das questões mais físicas mesmo, né? Então, no caso profissional, por exemplo, às vezes Agora, você sabe que eu tenho uma saída para curar esse desânimo, né? Eu lembro de outros planetas que são mais atrasados e outros mais evoluídos. Aí eu fico quieto. Nós estamos nesse, então tem sua razão de ser. Vamos engolir o sapo. Agora, como diz o Wagner, não é engolir o sapo, é engolir o dinossauro, que é mais caroquento. Ele tem mais caroço, o dinossauro. Espinho, né? Entende? Porque isso às vezes acontece, eu sei que não é positivo. Então, por exemplo, teve uma situação que eu doei lá, a biblioteca lá, que eu tinha pessoal na área de tecnologia, a Proloteca, né? Então, você vai olhar, aí você olha aqueles livros, gente, um monte de coisa já era. Eu chamo esse conhecimento volátil, né? Não, é muito engraçado, de vez em quando, os livros que vêm, você sabe que eu sempre vou lá ver, né? Recentemente apareceu um que tem tudo sobre os processos de iniciação. Mais ou menos 50 livros eu vi daqueles. Tudo assim, de uns de 50 anos, 60 anos, 40 anos, 30 anos, tudo processo de iniciação. Então a gente viu, essa pessoa cresceu. A hora que ela doou esses livros, se é que ela não dessomou, né? Precisa de saber. Eu sempre pergunto, a pessoa está viva? Entende? Se ela continua viva, quer dizer que ela superou aquilo. Isso é o máximo, é uma conquista enorme. Agora, essa pessoa estava certa de ter lido os livros. Ela leu para poder superar o processo. É aquilo que eu falo. Você quer combater uma ideia, você tem que saber mais do que aquilo que a defende. Então, eles estão certos nisso. Pô, isso é reconfortante. Pois é, mas é um jeito, esse é o jeito de você não ficar na pior. Você está entendendo? Fazer a profilaxia, né? Agora aqui. Gostaria de uma opinião sua, se puder, sobre o medicamento tamoxifeno, 20 miligramas, que o médico receitou a meu filho de 14 anos após diagnosticar que ele está com ginecomastia em fase inicial. A prescrição é de um comprimido ao dia por 4 meses. É seguro usar essa medicação por esse período? Na gravidez dele, gravidez dele está muito esquisito, né? Quer dizer, na minha gravidez dele, eu precisei tomar medicamento, pois corria risco de aborto. Isso pode ter influência em seu desenvolvimento? Pode ter sim. Não há dúvida que pode. Agora, aqui eu vejo o seguinte, esse é um remédio que eles estão receitando mesmo. Precisa de ver esse período, né? Seguir, né? Olha, o que eu recomendo é você voltar ao médico, usa 2 semanas e volta lá para ele ver. Daí mais um mês, volta lá para ele ver, para ele acompanhar o processo. É bom ver com o medicamento do jeito que está. Esse tudo aí tem processo hormonal, são de coisa que mexe. Né? Outra aqui. Dentro da perspectiva de uma lei máxima universal, como a conscienciologia vê a possibilidade de, em alguns anos, chips eletrônicos serem instalados no cérebro humano, gerando memórias artificiais, bem como também podendo apagar memórias autênticas. Olha, vamos ver para crer, né?
A gente está aí para ver isso. Vamos ver tudo. Eu acho que essas coisas tudo são possíveis, porque existe até o para-microchip. Então, isso tudo é possível. Mas fala. Ô, Valdo, se você colocasse na escala evolutiva das consciências ali a UFIEX, você colocaria ela onde, em que percentual? Eu já falei isso aqui. Já. Por que é que eu não coloquei lá? Porque nunca se sabe onde é que entra. Pode ser depois de desperto. Vamos dizer, ela está entre o tenepsista e a semiconsciência. Então, aí você estuda. Aí precisa ver o desperto, precisa ver o completista. Tem uma série de condições aí nesse meio termo. Por isso que eu não falei, porque aí teria várias variações. Você teria que fazer as variações ali. Eu não fiz variações. As combinações. Eu fiz só o que é batatófilo, em cima do lance. Tudo definido. Nesse outro aqui, teria que fazer variações. Isso aí não seria bom. Agora, pensa nisso, é o que eu sempre falo. Veja bem. TENEPS, complexo, dispersidade, OFIEX, semiconsciencialidade. 5 coisas. Veja você pessoalmente, como é que é o seu caso. Como é que é o caso da Adriana? Como é que é o caso do Arlindo? Pode ser que uma coisa vai passar na frente da outra. Aí é por conta da pessoa. Eu não estou aí, não estou nem aí. Me inclua fora dessa. Você está entendendo como é que é? Tudo depende das experiências anteriores da pessoa, o caminho que ela tem, a vivência que ela tem. Vocês estão entendendo, né? Tem outras coisas que a gente pode pôr nesses 5. Mas essas 5 conquistas, eu acho que tem que ser estudada com calma. Agora, outra coisa que tem aí. Mini peça do Max Mecanismo. Qual o nível que você é lá dentro? Isso influi demais. Outra coisa, você é projetor? Que tipo de projeção que você consegue? É outra coisa. Você sabe que a projeção consciente, ela influi demais na UFIEX, né? Por quê? A UFIEX exige a projeção até um certo ponto, é a descoincidência, não tem saída. Como é que fica? Você vai dar para tomar conta do seu feudo extrafísico. Feudo, vocês entenderam, né? Feudalismo extrafísico. Agora, esse feudo é terrível, porque já melhorou. Não, isso é para dar uma dica, né? A gente está fazendo uma concessão para fazer o descontinho, antes que peçam, né? Então a gente já dá um descontinho. É isso? Esse é terrível, se você for pensar. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 63 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 19 perguntas online, 27 votos presenciais, 14 votos online. Hoje teremos os recados do Amin e da Cristina sobre o acoplamentário, o Gabriel sobre o curso do currículo do inversor, o João Paulo, curso definição da especialidade pessoal, a Patrícia sobre o ECP2 em Foz do Iguaçu e a Neida sobre o CIP do IPC. Boa tarde a todos. O próximo acoplamentário vai acontecer neste final de semana, dias 23, 24 e 25. O tema deste acoplamentário é pacificação íntima. E os EPICONs vão ser a professora Cristina Aracaki e o professor Félix Wong. A professora Cristina vai falar um pouco. Olá, boa tarde a todos. Então, nós gostaríamos de reforçar o convite para vocês participarem do curso acoplamentário. A ideia é justamente nós termos a oportunidade de fazermos um aprofundamento no entendimento teático da pacificação íntima no universo do autoparapsiquismo lúcido e da interassistencialidade. Então, só lembrando que o acoplamentário é um curso sem pré-requisitos e os campos bioenergéticos que são instalados, eles propiciam não só oportunidades de vivências parafenomênicas, como também acesso a ideias originais, acesso a ideias inovadoras que possam contribuir para a nossa autopesquisa e qualificação enquanto assistentes lúcidos. Então, a temática é importante, principalmente voltada, né, para a condição do autoparapsiquismo e da interassistencialidade.
O professor Félix é o especialista no assunto de pacificação íntima, estará trabalhando conosco na condição de EPICOM 1. E aí fica o convite para todos nós, né, podermos estar nos qualificando melhor na condição da interassistencialidade multidimensional. Obrigada. Então, maiores informações na recepção do CAEC ou pelo telefone 3525-2652. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu, em nome da Sinvex, gostaria de convidá-los para o curso Currículo do Inversor Existencial. Esse é um curso que vai ser ministrado pela internet, tá ok? Com 34 horas divididas em 17 aulas. A temática é bem abrangente, é um tema muito interessante, são temas muito interessantes para a inversão existencial, tais como princípios do max planejamento, escolha da carreira profissional, reeducação financeira pessoal. O curso começa no dia 14 de agosto e as aulas serão aos sábados pela manhã, tá? E terminará no dia 11 de dezembro. Maiores informações, o pessoal pode pegar o Jornal da Invex, número 22, que está disponibilizado ali do lado de fora, ou então pelo e-mail cursos@asinvex.org. Obrigado. Boa tarde. Vim falar a respeito do curso Definição da Especialidade Pessoal da Conscienciologia. Se você ainda não se definiu com relação à sua especialidade, à sua linha de atuação na Conscienciologia, esse curso ele ajuda muito para isso. Essa é a segunda versão. Esse curso ele tem 4 módulos e o primeiro vai ser no dia 6 de agosto, acontecendo aqui no CAEC, dia 6 de agosto. É muito importante a gente começar a definir que são 300 especialidades hoje, oficialmente, mas já chegam a 500, e é muito importante a gente começar a procurar o caminho que a gente vai fazer, onde a gente vai focalizar, onde a gente vai direcionar a nossa energia de estudo. Isso é bem importante. No ano passado, quase todos os alunos saíram com uma definição da sua especialidade e a gente recomenda tanto para os tertulianos como para os teletertulianos. Tá? As inscrições estão abertas aqui no CAEC, na recepção. Qualquer coisa é só entrar também no site do CAEC. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de convidar a todos para o ECP2 de Foz do Iguaçu, que vai acontecer nos dias 24, 25 e 26 de setembro, com o EPICOM Alexander Steiner. O curso vai acontecer integralmente no Hotel Rafaim, da BR-277, portanto vai ser realmente de imersão. Nós estamos com valor promocional de 60 dias até o dia 26 de julho, na segunda-feira, e a inscrição está a R$ 570 à vista. Existem opções de parcelamento e as inscrições podem acontecer na recepção do CAEC ou no IIPC. Este curso é uma grande oportunidade para a gente contribuir com a reurbanização da região de Foz do Iguaçu. Obrigada. Boa tarde a todos. O IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, convida os interessados a entender mais a respeito das ciências Conscienciologia e Projeciologia a participarem do próximo CIP, que inicia dia 31 de julho e finaliza dia 2 de outubro. Será os sábados, das 8 às 13h30. Esse curso tem 20 aulas, sendo 6 aulas práticas. Então, para quem tem interesse, os telefones de contato são 45 3028 0282 ou 45 2102 1448 ou ainda no site www.iipc.org. Estão todos convidados. Plenitude estrita é o verbete eleito para amanhã, a especialidade Paraxiologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.